Bom dia, boa tarde, boa noite, imparável, tudo bem com você? Espero e desejo que sim. Hoje, a minha convidada é muito especial, é uma aluna aqui do GRAN, que conseguiu chegar muito longe e após muita batalha. Ela engravidou muito jovem, aos 15 anos, para tentar continuar os estudos após uma gestação de risco, que a deixou hospitalizada por mais de 30 dias. Ela começou a levar o bebê para a escola. Contudo, após algum tempo, a instituição solicitou que ela não fizesse isso, e assim ela precisou parar de estudar temporariamente. Durante sua internação, enquanto estava grávida, Joísa Pereira enxergou os psicólogos do hospital acolhendo, dando carinho e aconselhando. Esse cuidado despertou nela o sonho de uma carreira na psicologia. Joísa é a mais nova de uma família de 5 irmãos. Os pais vieram de uma cidadezinha no interior do Maranhão chamada Pedreiras. Sua infância sempre foi escassa de recursos, já que a mãe era dona de casa e seu pai, que era a única fonte de renda da família, por vezes ficava desempregado, o que fazia com que faltasse dinheiro para o aluguel e eles precisassem, assim, mudar constantemente de endereço. Quando adulta, já com filhos e família constituída, Joísa chegou a conquistar o cargo de executiva em uma empresa multinacional, um cargo de destaque. Mas o sonho da psicologia continuava, até o momento em que, aos 34 anos, ela reuniu as condições mínimas e decidiu iniciar o curso. Quando já estava com 38 anos, a empresa na qual Joísa trabalhava realizou uma demissão em massa que a incluiu. Inspirada, então, pela história de outro aluno do GRAN, ela teve certeza de que era a hora de buscar uma vaga no serviço público. Joísa estudou, se dedicou, ultrapassou barreiras e, depois de muito suor e luta, foi aprovada 2 vezes para cargos diferentes, em primeiro lugar no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Joísa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada eu que agradeço. Então, conta para a gente um pouco como é que foi a sua infância e também essa questão de você se tornou mãe muito jovem, né, e isso atrapalhou, complicou ali um pouco os estudos à época. Pode contar um pouco aí para a gente da sua vida neste momento? A minha infância foi muito feliz, de muita liberdade. Acho que quem cresceu nos anos 80 e 90 vivenciou que hoje a geração já não tem mais, da possibilidade de troca entre amigos e brincadeiras na rua, sem tantos estímulos, na verdade, sem nada desse, todo esse estímulo tecnológico que as crianças vivenciam. E isso me permitiu aprender muito de forma lúdica, tanto que fui para a escola aos 5 anos, não matriculada como ouvinte, mas já alfabetizada por meio dessa troca. Eu brincava de escolinha com os meus irmãos e os amiguinhos da rua, então o alfabetizar se deu de forma muito natural, o que em algum momento foi positivo, mas também me trouxe aspectos negativos, porque na escola eu não tinha muita paciência com as outras crianças que ainda estavam brincando, que é parte do processo, inclusive. Hoje eu compreendo as etapas, né, que são necessárias a serem seguidas. Então, talvez isso despertou em mim uma precocidade para muitas coisas, para muitas áreas. Logo que eu aprendi a ler e escrever com fluência, isso aos 7 anos, vamos dizer assim, por vezes eu pegava ônibus sozinha, com dinheiro que eu juntava ali aos pouquinhos do meu pai, cada moedinha ia até a rodoviária do plano. Isso estou falando de 35 quilômetros de ônibus. Então, eu sempre estive muito exposta ali a situações que não eram nem condizentes com a minha idade. E talvez essa precocidade me levou também a entrar no relacionamento, não sei nem se dá para chamar de relacionamento com 14 anos, muito jovem. Conheci o meu atual esposo, né, que na época era apenas o meu namorado, nós namoramos por 1 ano e pouco, e logo veio a gravidez. Então foi um momento de muita dificuldade, muita turbulência.
os dois adolescentes, eu aos 15 e ele com 18, ter um bebê, ter uma responsabilidade ali tão grande para assumir, sem suporte familiar, éramos nós por nós mesmos. Então, foi um momento de muita dificuldade, na qual eu precisei parar de estudar, porque além da gravidez ter sido bem complicada, o meu primeiro ano do ensino médio, eu não tive muito aproveitamento acadêmico, a maior parte das minhas notas eram compensadas via trabalho e tal, então assim, o aprendizado em si estava prejudicado, e quando eu retornei no segundo ano, já com o bebê, no início os professores aceitavam que eu levasse, mas depois já estava dispersando a turma, estava atrapalhando, daí a escola pediu que eu não fosse mais. E por não ter com quem deixá-lo, infelizmente eu precisei abandonar. E foi muito difícil, porque o ambiente escolar, para mim, sempre foi de muito prazer, de socialização, de aprendizado. E mesmo não estando mais na escola, eu continuei estudando em casa com pouco material que eu tinha, não tinha acesso à internet, não tinha a disponibilidade que há hoje. Eu fui estudando para depois conseguir fazer a prova, o provão, né, que chamava um provão que era único, e por meio dele eu obtive a conclusão do ensino médio. E aí depois você decidiu fazer faculdade, você já tinha uma inclinação para psicologia, mas não fez faculdade em psicologia? Como é que foi esse momento? Ah, sim, à época seria impossível. Eu ainda cheguei a tentar fazer o vestibular da UNB, fiquei muito aquém, a minha preparação foi muito básica, muito superficial, então, e custear essa graduação em uma faculdade privada também seria inviável. O curso muito caro, com longa duração, naquele momento seria um sonho a ser engavetado, que foi o que aconteceu por tantos anos. Então, a opção foi, uma vez que já estava no mercado de trabalho, na área comercial, custear por meios próprios uma graduação em nível tecnológico, uma graduação de 2 anos, bem mais barato. Isso me possibilitou a entrada em grandes empresas, empresas multinacionais que não tinham um nível de formação, exigência de formação muito alto, muito mais aptidão ao cargo do que formação em si. E assim foi na primeira empresa que me deu a oportunidade, acreditou no meu potencial. Eu já entrei em uma posição média, uma posição privilegiada, assumindo gestão, mesmo sem experiência, uma carteira de clientes bem importantes, uma representatividade mesmo grande para a área, e dali foi uma possibilidade de muitas portas, vamos dizer assim, me foram abertas até chegar à minha última multinacional no cargo de executiva, já com representatividade em vários estados, com uma equipe importante, mas que infelizmente não deu certo, ou felizmente. E nesse período onde eu já estava nessa multinacional, me surgiu a possibilidade, já financeira, de custear uma graduação, a minha tão sonhada graduação em psicologia. E você trilhou aí uma carreira, mais 15 anos aí, eu estou fazendo uma conta por alto, acho que deve ser por volta disso, uns 15 anos em empresas privadas, empresas grandes, se tornou executiva, multinacional, tinha responsabilidade, ganhava bem, e aí aos 38 anos houve uma demissão em massa, né, dessa empresa que te afetou. Como é que foi receber essa notícia? E por que você decidiu ir para os concursos e não se realocar em uma outra empresa, dado que você já tinha um ótimo histórico aí, uma boa experiência de várias companhias? Como eu já estava ali próximo à conclusão, faltando 1 ano e meio da minha graduação, muito mais empenhada ao curso, eu ficava e vislumbrava muitas possibilidades. E estava no dilema, quando graduasse, quando formasse, o que seria.
E essa demissão em massa foi bem complicada, porque, sinceramente, eu não esperava. Ao longo da minha carreira, eu passei por várias empresas, mas em todas elas eu pedia para sair visando uma outra possibilidade melhor, fosse de salário, de condições de trabalho, ou sempre inerente ao crescimento. Uma ruptura, assim, realmente foi bem traumática, ainda mais considerando que não era só eu, a minha equipe, as pessoas próximas a mim também, e muitas pessoas sem nenhum plano, vamos dizer assim. Então, eu já estava meio que vivendo ali, vendo a possibilidade de viver o meu sonho, de realizar o meu sonho, de atuar numa área que eu sempre sonhei e que cada vez mais eu me via próxima, me via dentro dela. Então, eu acho que até o fato de ter cursado essa graduação nessa idade, já com a outra maturidade, uma cabeça também me favoreceu muito, porque eu não ia para brincar, eu ia realmente para estudar, fazer tudo certinho como tinha que ser feito, e além. Então, toda aquela bagagem que a área comercial me proporcionou, me ensinou, de ter uma visão analítica para as coisas, de ser criteriosa, de o que tem que fazer, fazer certinho. Acho que em cada dia ali, cada momento da minha graduação, eu aplicava. Todas as vezes que eu estava frente a um cliente, a uma negociação difícil, ou em uma situação, um problema com alguém da minha equipe, eu já conseguia ali colocar algumas coisas da psicologia, né? Então, e com a ruptura, me foi mostrava assim o quão volátil pode ser a empresa privada, qualquer empresa privada, né? Porque por mais estável que eu achava que eu estava, naquele momento não estava nada estável. E por mais que algumas outras propostas surgiram, eu já estava direcionada realmente para tentar seguir carreira na psicologia. Por mais que eu soubesse que fosse bem difícil, a essa altura, a essa idade, começar uma carreira nova, qualquer que fosse o ramo, é restrito, né? Então, o concurso me proporcionou isso, porque uma vez que eu não preciso apresentar um histórico grande de experiências, outras coisas, basta que eu fosse bem ali na prova e ter essa possibilidade de estar estável, de poder continuar estudando com tranquilidade. Então, e ter encontrado o GRAM para me ajudar nesse processo foi incrível. Como é que você começou a estudar, então? Como é que era, mais ou menos, aí a sua rotina, já definido que ia fazer concurso, que ia seguir esse rumo? Como é que você fez? Toda doida, toda errada. Em meados de 2020, não, finalzinho de 2019, eu ainda cheguei, um fato, assim, acho que até um parênteses interessante, eu cheguei a fazer uma entrevista para uma grande empresa do ramo farmacêutico, no qual eu atuaria como representante, e eu, na época, tinha cortado o meu cabelo curtinho para deixar ele natural, porque eu tenho essa mecha aqui desde sempre, mas sempre pintei. E nessa entrevista, passei por todas as etapas e recebi o feedback positivo de que a vaga seria minha, com um adendo, de que eu deveria pintar meu cabelo. Uai, mas como assim? Como assim? Que pressão estética? O que o meu cabelo vai interferir na minha atuação profissional? E a moça lá do RH falou que não, porque era uma visibilidade da empresa tal, e não combinava com o perfil. Então, acho que as coisas só foram casando mais ainda para me mostrar que o concurso não tem isso. É uma seleção bem árdua, mas não tem muito isso. Eu posso fazer minha prova de chinelo se eu quiser. Se eu quiser ir careca, e tá tudo bem. Não tem essa obrigação. Então, assim, acho que as coisas foram se somando muito. Falei, quer saber? Eu vou estudar para concurso. Só que eu comecei muito desorganizada, sem noção de nada, querendo estudar todo um mundo em um dia, sem planejamento, então aquilo me desgastava. E quanto mais eu estudava sem esse rumo, mais eu via que estava impossível. E os níveis de ansiedade batendo lá em cima, porque
realmente, sem planejamento, não tem como pensar na possibilidade de uma aprovação. Então, mais eu fui aprofundando, tomando conhecimento das ferramentas que o GRAN disponibiliza, colocando em prática, assistindo às lives do Fernando. Tive uma grande sorte, assim, de um dia entrar numa sala, das salas, como chama? As salas? Eu esqueci Salas agora. particulares, eu acho, deve ser, Das, né? nas salas particulares, e ele está. Então, naquele momento, eu consegui, assim, acelerada como as aulas, falar um pouquinho da minha história, e ele me direcionou mais ou menos, e dali eu fui aprofundando, tanto no uso das ferramentas, como nas orientações dele. Então, a coisa foi ficando mais palpável, mais realística, porque eu tinha a concepção de que eu precisaria desfalecer em cima de uma mesa de tanto estudar para conseguir a aprovação. Primeiro foi uma mudança de paradigmas, porque, né, antigamente era cursinho presencial, e na minha cidade aqui no Gama não tinha na época, então já foi uma mudança de paradigmas a possibilidade de estudar online. Então, ter conseguido me adaptar a essa rotina e fazer uso de todas as ferramentas que o GRAM disponibiliza me ajudou demais. Tanto que hoje eu digo que eu sou uma multiplicadora de tudo. As pessoas me falam, me perguntam como que eu consegui. Eu, cara, GRAM, vamos, vai lá na minha casa que eu vou, ensino, mostro o gerenciador de estudos, o GRAM Questões, os meus aplicativos que se tornaram assim os meus parceiros, quase que um vício. Virou a minha rede social, tá ali o meu joguinho, tá ali respondendo questões. Então, assim, são coisas que talvez num cursinho presencial eu jamais teria tido essa possibilidade, esse insight. Então, a minha preparação, por mais fácil, eu não vou dizer que foi, por mais árdua que tenha sido, não foi nada que me matasse, sabe? Acho que se tornou um processo, um fluir muito combinado com outros aspectos. E aí você foi aprovada nesse concurso da Secretaria de Saúde do DF, não foi isso? É de educação. De É Educação do Secretaria de DF, Educação. Secretaria de Educação do DF. 2 primeiros lugares. Foi a primeira prova que você fez ou teve outras antes? Como é que foi essa? Para a área de psicologia, foi a segunda. Eu fiz uma no ano passado também no TJ, mas sem nem sequer estudar, sem nem ter esperança de aprovação. Pouquíssimas vagas, concorrência altíssima, uma banca que eu considero bem desafiadora, que é a FGV. Foi a primeira prova que eu fiz, até para ter essa noção de sair de casa, pegar um caderno de prova físico mesmo, ter uma noção do meu tempo ali, de como que seria até preencher as bolinhas, né? Porque em casa é uma outra realidade. E nessa eu obtive aprovação, só que muito além do número de vagas. Então, assim, foi uma situação que me mostrou a possibilidade. Eu, opa, sem estudar nada, tal, com pouco que eu consegui ali já me organizar, então não fui tão mal, vou focar, vou direcionar. E outras duas que eu fiz foi para o Detran. Então, são áreas diferentes. Então, que acho que quando a gente começa a estudar para concurso, pensar, eu quero estabilidade, qualquer coisa é meio que tá bom, qualquer coisa vai. E que não é verdade, porque são áreas diferentes, são assuntos diferentes, então ter focado, direcionado os meus estudos para a minha área e a área de educação, que são duas áreas que estão muito entrelaçadas, foi um grande diferencial. Você foi pega de surpresa com esse resultado no concurso? Totalmente. Principalmente o primeiro, para professor, que eu fui fazer a prova, mas como que um conselho que o Fernando sempre dá de vai, seria como mais um simulado dos que eu fazia ao final de semana. Então eu fui para ter uma noção, tentar ter uma noção mais ou menos de como a banca abordaria algumas leis, que seria comum à minha prova da semana seguinte, ao meu cargo mesmo, meu cargo foco. Então, até a forma de escrever a redação eu já estava
mais assim, relaxada, ciente de que talvez não fosse nem corrigida. A forma ali de distribuir o meu tempo. Então, assim, eu fui meio que, se der, não vai dar, mas se der, quem sabe? E quando eu filtrei, vi meu nome ali em primeiro lugar, eu falei, nossa, que loucura, não é possível. Sinceramente, eu acreditava que fosse algum erro da banca, porque de tanto não acreditar que aquilo fosse um dia acontecer, de sequer ser aprovada e ser aprovada em primeiro lugar, e para um cargo, para uma prova que eu não sonhei com ela, vamos dizer assim, não fui tão nervosa, foi surreal. E ao mesmo tempo me bateu o medo de, ai meu Deus, será que na outra eu vou conseguir? Porque se eu passo nessa, nem requisito para assumir eu não tinha, eu tive que correr atrás, inclusive, de uma situação de formação para estar tudo certo quando da nomeação, da posse, né? E quando veio o segundo resultado, também em primeiro lugar, eu falei, caramba, as coisas estão começando a mudar. Daí chamei meu esposo, meu filho, meus filhos vieram ver, aí foi só festa, só alegria. Porque durante muito tempo eles ouviam que tudo era depois da prova, depois da minha prova, porque no pós-edital eu já estava bem focada ali, estudando com afinco, abrindo mão de viagens, de algumas coisas assim, não, então tudo era, não, depois da prova. Vamos fazer um churrasco, não, depois da prova, depois da prova. E quando finalmente chegou o tão dia sonhado depois da prova e as aprovações, foi satisfatório demais. Quais são os planos agora? Agora esperar tomar posse, né? Vamos ver o governo agilizar aí e caminhar. Mas eu não pretendo parar. Continuo estudando. Inclusive fiz prova no último domingo e foi incrível. Algumas pessoas me reconheceram. Acho que eu consegui ter uma noção do tamanho do que tá sendo esse império dessa comunidade. Acho que na verdade é uma comunidade chamada GRAM. Eu fui com uma camisa que eu ganhei, né, a camisa dos Imparáveis, e várias pessoas me olhando assim, e uma senhora até me perguntou, ficou na dúvida se me conhecia de algum lugar, e eu fui dando pistas, dando sinais, e ela perguntou se eu era professora do GRAM, e eu falei que não, que aluna, adoro, sou muito fã da plataforma. E ela relatou também que se inspirou na minha história, que viu que é possível, ficou emocionada. Então, acho que isso tudo é muito gratificante. Foi muito legal, foi um momento muito legal, assim. Eu vejo quase como que uma grande comunidade mesmo. Daqui a pouquinho a gente está se comunicando sobre um código, alguma coisa assim. Qual o seu conselho para quem está nessa caminhada, para quem talvez está mudando de carreira, para quem está reiniciando a vida profissional já, talvez depois dos 30, 40, 50, temos casos aqui até de depois de 60, que foram aprovados aí em cargos importantes. Qual o seu conselho para que essa pessoa não desista, siga em frente, consiga ser aprovado e mude sua vida? Acho que o principal é realmente isso, não desistir. Buscar meios de fazer acontecer da melhor forma, para que aquilo não seja algo que vá tirar a paz, tirar a saúde, tirar coisas irreparáveis na vida da pessoa, porque afinal de contas é um trabalho, é uma seletiva. Muitas vezes eu tentava olhar dessa forma: é mais uma entrevista, é mais um trabalho. A minha vida não pode estar toda em jogo quanto a isso. Representa muito, super. Eu ainda vou trabalhar aí por mais 30 anos, então não dá para perder o hoje em nome de um amanhã. E buscar meios de estudar certo, com tática, eu acho que a palavra é essa mesmo, porque em uma guerra você não vai despreparado, você vai estudando cada situação, e as ferramentas que o GRAM proporciona, eu penso que são subutilizadas. Mesmo para assinantes do GRAM, eu vejo que nem todas as pessoas conseguem fazer uso de tudo que é oferecido. E quando a gente consegue colocar isso em prática, a coisa fica mais leve. Então, fica mais um estudo mais direcionado. Então, acho que o conselho maior que eu poderia dar é esse: buscar
seja o Gran Expert ou as lives, tantas coisas, até materiais gratuitos que vocês disponibilizam, um direcional que vai se adequar à realidade de cada pessoa. Então, para mim, funcionou estudar daquela forma, para outro já não funciona. Então, o Gran tem essa vantagem de disponibilizar multi-ferramentas. Joísa, parabéns pela história, obrigado pela confiança no Gran, sempre um prazer, uma honra conversar com alunos de destaque, e conte com a gente, em novos voos, em o que você precisar, sempre vai ser um prazer poder te acompanhar. Muito bom, eu que agradeço. Eu sei que esse acompanhamento ele é de verdade mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Eu peço que você deixe aqui o seu like, o seu comentário, assine o nosso canal e ative as notificações. Clique aí no sininho, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.